Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que deu o nome de Ágata. Então essa é a bolsa Ágata. Eu estou muito apaixonada por ela, pessoal, porque ela ficou muito linda e também super alinhada. Ela ficou com acabamento perfeito e eu amei esse detalhezinho que fiz aqui na alça. É um detalhe super diferente, olha, que deixa a sua alça mais rígida, olha, ela fica mais firme, não fica mole. Eu amei, olha esse pontinho lindo, pessoal, que vocês vão aprender no tutorial de hoje. E você, o que achou do modelinho de hoje? Comente aqui abaixo porque eu vou adorar saber. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que trago aqui todas as semanas. E se você quiser assistir aos meus vídeos sem anúncio e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Agora as medidas. Ficou medindo de largura 33 centímetros e de altura 20 centímetros. Lembrando que a lista completa de materiais usados eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o link, pessoal, da Leider Acessórios, tá? Que foram os acessórios que eu usei na bolsa. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, a gente vai precisar de uma base em couro ecológico, como essa que estou usando. Essa base tem 56 furos, mede 25 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Essa base é da Leider Acessórios, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos precisar também de fio de malha prêmio de 25 milímetros. Eu usei em torno de 210 metros, aproximadamente um novelo e meio, tá, pessoal? Cada novelo com 140 metros. Olha, esse fio de malha é o de 25 milímetros, porém, esses novelos, pessoal, que eu comprei, veio bem mais fino do que o normal, do que eu costumo usar, tá, pessoal? Ele tá bem mais fininho. E vou trabalhar com agulha de 3,5 milímetros. Essa numeração de agulha não é indicada para essa espessura de fio, mas esse fio veio mais fino e eu também quero trabalhar com agulha bem menor para que o acabamento dos pontos fiquem mais fechadinhos. Na hora que eu estiver fazendo os pontos, pessoal, eu mostro, eu explico para vocês, tá bom? Ah, pessoal, eu estou usando essa agulha, mas você pode usar uma agulha da sua preferência compatível com o fio que você está trabalhando, tá bom? Olha, pessoal, para ficar melhor o entendimento, eu usei marcadores aqui para mostrar para vocês que eu vou fazer 4 aumentos desse lado e 4 aumentos desse outro lado, tá bom? Então, eu vou fazer assim, tá? Um aumento, vou pular 2 pontos, um aumento, pulo 2 pontos, um aumento, pulo 2 pontos, tá? A quantidade de aumentos aqui, você pode adaptar de acordo com o fio que você está usando. O importante é que o total de pontos seja número par. Isso se aplica também para quem vai fazer a base em crochê. Então, se você for crochetar a sua base, o total de pontos precisa ser número par. Então, agora vamos iniciar. Eu vou começar aqui ao lado desse ponto marcado, mas poderia começar em qualquer outro ponto, tá? Então, eu vou introduzir a agulha, eu vou trazer o fio e vou deixar, pessoal, uma pequena pontinha aqui atrás para a gente arrematar depois, tá? Então, trouxe o fio aqui para frente, inicio fazendo uma correntinha. E agora eu sigo colocando um ponto baixo em cada furo até o ponto marcado. Olha, estou fazendo pontos baixos, eu vou trabalhar assim até o ponto marcado. Fiz um ponto em cada furo e cheguei no marcador. No ponto marcado, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha. Agora, um ponto sozinho e no próximo também. Ponto marcado, eu faço um aumento.
Aqui no ponto marcado, um aumento. 2 pontos sozinhos. Um aumento. Olha, então ficou assim na curva. 1, 2, 3, 4 aumentos. Agora eu vou colocar um ponto para cada furo. Aqui eu vou realizar os aumentos, tá? Quando chegar aqui para arrematar, eu venho com vocês. Olha, trabalhei os pontos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 aumentos aqui na curva, igual a gente fez do outro lado, tá? E agora a gente vai trabalhar o último ponto, fechando a carreira. Então, eu vou introduzir a agulha no último furo, vou trazer esse fio que vem do novelo e não vou finalizar, vou deixar assim. Agora eu pego esse fiozinho que a gente deixou sobrando aqui atrás, aquela pontinha, e passo aqui por dentro, olha. E trago ele todo para cima, dessa forma. Puxo aqui o fio para ajustar. Agora, eu pulo aqui a correntinha inicial e venho em cima desse primeiro ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas dele, levo esse fiozinho lá para trás, assim, e agora eu introduzo a agulha aqui por baixo do último ponto, saindo dentro dele, olha, pegando essas 2 alças. Pego essa pontinha do fio e desço ela aqui, ó. Dessa forma a gente fez o arremate invisível. Então, o contorno aqui da base já está pronto e ficamos com um total de 64 pontos. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou iniciar aqui, onde eu finalizei, pegando nas 2 alcinhas, trago o fio e faço uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, não vamos fazer aumentos, tá? Essa carreira é de ponto sobre ponto. Assim. Eu vou dar a volta, quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final, já trabalhei aqui todos os pontos, não fiz aumentos, tá? Agora, vamos fazer o fechamento da carreira. Então, eu vou inserir a agulha no último ponto, vou trazer o fio, vou fechar o ponto normalmente e vou dar um espaço, tá? A partir de agora, a gente vai fechar dessa maneira. Pulo a correntinha, venho no segundo ponto, de trás para frente, levo essa laçada lá para trás e venho com a agulha aqui por baixo, passo a agulha por dentro dessa alça, ajusto o fio, laço o fio que vem do novelo e trago aqui por dentro. E faço uma corrente para iniciar. Então, agora a gente vai iniciar a terceira carreira e também vamos iniciar o belíssimo ponto sexta, tá, pessoal? Eu acho esse ponto muito bonito, valoriza bastante a bolsa. Então, eu fiz uma correntinha que equivale a meu primeiro ponto baixo. E agora eu venho para o próximo ponto, na base dele, estão vendo aqui, ó, próximo ponto, a base dele, laço o fio que vem do novelo, trago para cima, dou essa altura, tá? É importante dar essa altura para o ponto ficar bonito. Agora, finalizo. Arrumo se precisar. Próximo ponto, eu vou pegar aqui em cima, normal, tá? Dou altura e finalizo o ponto. Fiz um ponto baixo aqui em cima, agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Então, para isso, a gente vai introduzir a agulha na base dele. Trago o fio, dou altura, laço e finalizo o ponto. Próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima, normal. E no próximo, um ponto baixo alongado. A partir dessa carreira, pessoal, é interessante você ir arrumando o fio, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com fio de malha. Então, eu deixo a abertura dele aqui para cima. Na hora que eu trago, ele
fica com o lado liso para fora dessa forma, tá? Finalizo o ponto, arrumo aqui para ficar bem bonito. Próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo alongado. Arrumo o fio e trago aqui para frente. Finalizo o ponto. Olha como está ficando. Então, fica assim, olha, um ponto baixo alongado, um ponto baixo alongado. A gente vai intercalando. Então, aqui eu fiz um ponto baixo alongado, no próximo eu coloco um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo alongado. Próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo alongado. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da terceira carreira, fiz um ponto baixo normal. O último ponto será um ponto baixo alongado, porque iniciamos com um ponto baixo normal, né? Estamos intercalando. Então, vou fazer aqui um ponto baixo alongado. Dou altura e finalizo o ponto. Dou um espaço no fio, pulo a correntinha, né, que é o ponto baixo, e venho no segundo ponto, que é o ponto baixo alongado. Levo essa laçada lá para trás, introduzo a agulha aqui por baixo e por dentro da alça. Ajusto o fio, trago o fio e deixo assim. A gente tem aqui, né, um ponto baixo. Então, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado, porque estamos intercalando, né? Então, eu vou iniciar dessa maneira, olha, não fiz correntinha, e venho na base desse ponto baixo e trago a laçada, dou altura, agora sim eu finalizo o ponto. Então, aqui a gente iniciou, pessoal, parece que tem um ponto baixo aqui, mas não é. Esse ponto a gente considera como um ponto baixo alongado, tá? Para tirar a dúvida, basta olhar o ponto da frente, né? Então, se o ponto da frente é um ponto baixo alongado, a gente vai fazer um ponto baixo nele, um ponto baixo normal. No ponto baixo normal, a gente vai fazer um ponto baixo alongado, olha, que estamos intercalando. Em cima do ponto baixo alongado, um ponto baixo normal. Um ponto baixo alongado, um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado, né, pegando aqui na base do ponto baixo, ponto baixo, aqui um ponto alongado, um ponto baixo, um ponto alongado. Então, assim a gente vai trabalhar por toda a carreira. Estão vendo que já está aparecendo o desenho do ponto? Esse é o ponto sexta. Agora eu vou explicar o porquê que estou usando essa agulha menor, pessoal, uma agulha bem pequena. Porque eu quero, pessoal, que a cabeça dos pontos fiquem bem fechadinhas, olha. Então, não muda muito o tamanho do ponto aqui na laçada, olha, eu dou altura o tanto que eu precisar, né? Mas, quando eu fechar o ponto, ó, a cabecinha do ponto fica bem pequenininha,
Eu acho que assim, esse trabalho aqui, esse ponto fica com acabamento melhor, tá? Mas essa é só minha opinião. Como eu falei, você pode usar a agulha, né, a numeração de agulha da sua preferência para essa espessura de fio, tá? Então, eu vou seguir trabalhando, olha, intercalando até o final da carreira. Quando chegar aqui, eu volto para a gente fechar. Estou chegando ao final da quarta carreira, já trabalhei todos os pontos. Agora a gente vai fazer o último ponto. Então, eu tenho um ponto alongado, eu vou fazer um ponto baixo normal. Dou um espacinho no fio. Pulo aqui o ponto alongado, né? Porque a gente iniciou com um ponto alongado. Venho aqui no próximo ponto. Levo essa laçada lá para trás e introduzo a agulha aqui por baixo. E também por dentro da alça. Puxo o fio para regular. Trago e faço uma corrente. Essa corrente é meu primeiro ponto da carreira e equivale a um ponto baixo, que está em cima do ponto alongado. No próximo ponto, eu faço um ponto alongado. E já estamos iniciando a quinta carreira. No próximo ponto, um ponto baixo normal. Eu vou adiantar essa carreira, pessoal, e vou voltar com vocês ali para fazer o fechamento, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Principalmente para quem é iniciante. Então, eu vou adiantar essa carreira. Ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira. O último ponto é um ponto baixo normal. Então, a gente vai fazer em cima dele um ponto alongado. Pegando aqui na base do ponto, dou altura e finalizo. E o primeiro ponto da carreira que fizemos foi um ponto baixo normal. O ponto ao lado é um ponto alongado, como vocês podem ver. Então, eu vou encerrar, dou um espaço no fio, pulo o primeiro ponto, que é o ponto baixo, venho no ponto alongado, que é o segundo ponto, levo essa laçada para trás, passo a agulha aqui por baixo e também por dentro da alça e ajusto. Trago o fio. Não faço corrente, deixo assim. Como esse ponto é um ponto baixo, então a gente vai iniciar fazendo um ponto alongado. Então, eu venho na base do ponto, trago o fio, dou altura e agora sim eu finalizo. Então, a gente está iniciando essa carreira com um ponto alongado. O próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo normal, porque é um ponto alongado. Então, fiz um ponto normal. No próximo, eu faço um ponto alongado. Arrumo o fio. Próximo ponto, um ponto baixo normal em cima do alongado. Agora, um alongado em cima do ponto normal. E assim, a gente vai intercalando, olha. Agora, eu vou aproveitar para arrematar essa pontinha, antes de subir aqui as carreiras, tá, pessoal? Então, eu vou escondendo esse fiozinho aqui por baixo, e depois é só cortar o excesso. Pronto, já arrematei. Agora, eu vou subir aqui algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês. Já adiantei, fiz um total de 23 carreiras, e ficou assim. Eu estou contando desde a primeira carreira que a gente fez ali na base, tá? Então, fiz um total de 23 carreiras. E agora, vamos arrematar. Então, o último ponto que fiz foi um ponto alongado. E o primeiro ponto da carreira foi um ponto baixo, como vocês podem ver. Vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Para arrematar, eu vou inserir a agulha no segundo ponto, levando o fiozinho lá para trás. Agora, entro com a agulha por baixo do último ponto, pegando ali nas duas alcinhas e levo o fiozinho para baixo. Ajusto para ficar bem discreto esse acabamento. E agora é só esconder essa ponta por baixo dos pontos e depois cortar o excesso.
Prontinho, agora vamos às medidas. Olha, de altura, ficou medindo 20 centímetros até aqui. Vou dobrar assim para medir melhor aqui a parte de cima. Ficou medindo 33 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz as marcações das alças, tá? Então, pessoal, eu dobrei a bolsa assim bem certinha, olha, cantinho com cantinho, alinhado, e encontrei aqui o meio, olha. Aqui no meio, pessoal, entre os marcadores, eu deixei 14 pontos livres, tá? Do outro lado também, eu tenho entre os marcadores 14 pontos. E aqui no canto, eu deixei de um marcador ao outro 18 pontos, tá? Aqui do outro lado também, de um marcador ao outro, 18 pontos. Sendo que o total de pontos, né, da carreira é 64 pontos. Então, agora eu vou iniciar o canto da bolsa. Estou iniciando, pessoal, na parte de trás da bolsa, onde a gente fez os arremates das carreiras, tá? Então, no ponto marcado, eu faço uma corrente que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Já vou escondendo também essa ponta para arrematar. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 18 pontos baixos até o próximo marcador, tá? Cheguei no ponto marcado, tiro o marcador e vou fazer um ponto nesse ponto marcado. Então, eu fiz aqui um total de 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 20 correntinhas para formar a alça de mão. Se você quiser, pode fazer mais ou menos correntinhas, tá? Aí fica a seu gosto. Fiz 20 correntinhas. Agora, eu vou prender em cima do ponto marcado, já fazendo um ponto baixo. Esse ponto baixo é o meu primeiro ponto que dá sequência dos 18 pontos do canto, tá? Então, eu vou fazer uma sequência de 18 pontos até o marcador. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Cheguei no marcador, tiro esse marcador e faço o último ponto aqui dos 18. Então, fiz 18 pontos, agora a gente vai fazer a alça desse lado, também com 20 correntinhas. Fiz 20 correntinhas, agora eu vou prender em cima desse primeiro ponto desse lado, já fazendo um ponto baixo. E agora, pessoal, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até a próxima alça. Cheguei aqui na alça, vou fazer o último ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar as correntinhas. E vamos trabalhar na parte de trás dessas correntinhas, tá, pessoal? Nas alcinhas de trás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui pela frente, olha, pegando nas duas alcinhas da frente, que automaticamente a gente tá pegando ali, olha, na alcinha de trás, tá? Então, eu trago o fio e faço um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo para cada alcinha, cada nozinho desse de trás da correntinha. Vou trabalhar assim até a última correntinha. Olha, já terminei os pontos baixos e ficou assim. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos, já peguei ali em cima do primeiro ponto baixo de base. Vou fazer ponto sobre ponto até a próxima alça. Cheguei na alça, olha, já trabalhei o último ponto baixo e agora a gente vai
trabalhar nas correntinhas, fazendo pontos baixos, pegando ali nas alcinhas de trás, do mesmo jeito que a gente fez na primeira alça. Um ponto baixo para cada alcinha de base. Assim, até a última correntinha. Olha, já fiz aqui os pontos baixos em cima das correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar aqui em cima dos pontos baixos. E a gente vai fazer, pessoal, pontos alongados, tá? Então, aqui está o último ponto baixo da alça. Eu venho direto aqui embaixo, olha. Eu venho direto aqui na base dessa primeira carreira, né, de pontos baixos. Introduzo a agulha. Trago o fio e dou altura. Agora, eu finalizo. Nessa parte, é interessante também você arrumar o fio, tá? Deixar a abertura para cima, para que na hora que a gente puxar, olha, a abertura fique para baixo e a parte lisa para cima. Não precisa apertar. Então, eu estou cobrindo 2 carreiras com esse ponto alongado. Olha como está ficando. Eu vou trabalhar assim até o último ponto. Olha, já trabalhei os pontos alongados, fiz aqui o último ponto. Agora, a gente vai trabalhar aqui a alça. Olha, aqui está o primeiro ponto da alça, né, ponto baixo. A gente vai fazer pontos baixíssimos. Olha, pegando nas 2 alcinhas, nós vamos contornar a alça com pontos baixíssimos. Assim. Olha, já trabalhei o último ponto da alça e esse ponto já pertence aos pontos do canto. Então, aqui em cima desses 2 primeiros pontos, a gente vai iniciar o ponto alongado. Então, introduzo a agulha aqui na base da primeira carreira, né, de pontos baixos. Finalizo o ponto, venho para o próximo, do mesmo jeito, pessoal, arrumo o fio para ficar com a abertura para baixo. Então, eu vou fazer os alongados até aqui, pessoal. E na outra alça, eu também vou fazer os pontos baixíssimos. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Olha, já fiz os pontos alongados. E também já fiz os baixíssimos da alça, tá? Então, aqui eu trabalhei até o penúltimo ponto da alça. Eu deixei o último ponto sem trabalhar, tá? Já cortei o fio. E vou trazer o fiozinho todo para frente, para a gente fazer o arremate invisível. Então, eu pulo aqui o ponto que eu não trabalhei e venho em cima do próximo ponto. Levo esse fio lá para trás. Agora, eu vou introduzir, pessoal, a agulha para sair dentro desse ponto. Só que eu vou pegar esse ponto, né, que a gente já trabalhou nele, e também o último baixíssimo. Olha, saí aqui dentro. Agora, eu passo esse fio aqui pela agulha e levo lá para trás. Assim. Agora, é só ajustar aqui a cabecinha do ponto.
Olha, dessa forma a gente fez o acabamento invisível e fica totalmente imperceptível, tá? Agora aqui atrás é só esconder o fio e depois cortar o excesso. Agora a gente vai fazer aqui o detalhe da alça. Esse detalhe é muito bonito, vai trazer aí um charme especial para a bolsa, além de mais estrutura, tá? A tua alça vai ficar bem estruturada. Então vamos iniciar. A gente vai pegar aqui no primeiro ponto da alça, estão vendo? Pegando apenas em uma alcinha, na alcinha de cima, e passando por baixo do baixíssimo, olha, pegando as duas alças do baixíssimo. Agora eu vou trazer esse fio aqui por baixo e vou fazer uma corrente, ficando assim, e mais uma. Assim, tá? Agora eu venho para o próximo ponto, pego aqui na alcinha de cima e por baixo aqui do baixíssimo. Trago o fio, dou altura, agora eu trago ele aqui por dentro, fazendo um baixíssimo. Dou uma altura e faço uma corrente. Agora venho para o próximo ponto, pegando na alcinha de fora e no ponto baixíssimo. Trago o fio, dou altura e finalizo o baixíssimo. Dou um espacinho e faço uma corrente. Próximo ponto, faço um baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo, uma correntinha. Olha como já está formando o trançado belíssimo. Então, pessoal, assim eu vou trabalhar até o último ponto. Estou chegando ao final, já fiz aqui uma correntinha, agora eu vou trabalhar o último ponto. Então, pego aqui na perninha de cima do ponto e no baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá, pessoal? Agora a gente vai dar um espaço para cortar esse fio e arrematar. Cortei o fio, agora eu vou introduzir a agulha aqui por baixo e vou apenas trazer essa pontinha. Pronto, já escondi, agora é só arrumar. Essa outra ponta, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui por baixo e vou esconder essa ponta. Vou cortar o excesso. E está prontinha a nossa primeira alça, olha. Que linda ficou, pessoal. Olha esse acabamento. Fica perfeito, além de ficar muito bem estruturada. Agora, pessoal, eu vou repetir esse mesmo processo aqui nessa outra alça e já volto com vocês. Então, até aqui a bolsa está assim. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui a franja da bolsa, tá? Então, pessoal, eu vou trabalhar em cima dos pontos alongados. Então, eu vou marcar assim, olha, eu vou descer o dedo aqui até aqui. Marco. Então, até aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos alongados. Agora, eu preciso subir na mesma direção. Então, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou marcar aqui o primeiro ponto de cima, para eu não me perder, e também desse lado. Então, formamos um V, olha.
Então, vamos trabalhar em cima de 17 pontos. Eu cortei 17 tiras. Cada tira mede 30 centímetros. Aí, você pode adaptar de acordo com o tamanho da bolsa que você está fazendo, tá? Para chegar nessa medida de 30 centímetros, pessoal, eu encostei o fio aqui no primeiro ponto aqui de baixo e deixei uma sobrinha, estão vendo? Assim que eu cheguei a essa medida. Então, agora a gente vai prender aqui na bolsa. Vou prender o primeiro aqui. Vou arrumar bem certinho, tá, pessoal? Deixar pontinha com pontinha. Olha, e vou puxar com a agulha de crochê. Agora é só passar essas duas perninhas aqui por dentro da alça e puxar. Então, assim, eu vou colocando as tirinhas, olha. Depois a gente vai arrumar, tá? Arrumar bem certinho. Muito simples, né, pessoal? Ó. Pronto, já terminei um lado. Agora a gente vai fazer esse outro lado, pessoal. Só que a gente vai precisar pegar puxando assim, tá? Daqui pra cá, para o acabamento ficar bonito. Então, é preciso puxar assim. Vai fazer diferença o jeito que a gente puxa aqui, ó. É um pouquinho mais chatinho, mas pode fazer que dá certo, ó. Olha, estão vendo? Que é para o acabamento ficar virado aqui para baixo, pessoal. Olha, saiu o fiozinho aqui, igual tá saindo do outro lado. Venho no próximo ponto, né? Arrumo aqui a fita, né? A tirinha. E passo aqui por dentro. Prontinho, agora é só arrumar. Olha que lindo ficou, pessoal. Eu nem vou aparar com a tesoura, o que vocês acham? Olha, nem precisa, né? Olha, já adiantei, pessoal, costurei um par de botão imantado, olha. E agora eu vou costurar a minha belíssima etiqueta personalizada. Essa etiqueta é da Leider Acessórios, pessoal, muito linda. Eu vou deixar o link da Leider Acessórios aqui na descrição do vídeo. Eles têm também outras cores, olha, essa é a caramelo e essa é a dourada. Olha, já costurei a minha etiqueta, que linda. E para finalizar, eu vou colocar um par de argolas articuladas de 30 milímetros e essa alça tiracolo ajustável. Link na descrição. Prontinho! E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe também o seu like. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.